Olá, amados, a paz do Senhor. Bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Damos graças a Deus pelas vossas vidas. Queremos agradecer a todos os inscritos que visualizaram, agradecendo também os comentários que os irmãos aqui fizeram. Os irmãos comentem, os irmãos ouçam o vídeo até o final. Comentem, amados, me digam o que acham, o que devemos falar. Se você tem algo assim que deseja que eu fale, irmão, eu queria que o senhor falasse num texto assim, 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 e a gente vai analisar e aqui trazer uma palavra, com relação ao assunto que o irmão quer, Não se esqueça, na verdade, de se inscrever no nosso canal. Nos ajude a fazer esse canal crescer, chegar a muita gente, ao pleno conhecimento da verdade. E também, meus irmãos, não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações de tudo aquilo que a gente for postar aqui. E não se esqueça de deixar aquele gostei, assim o YouTube entende que você tem gostado dos nossos vídeos, ok? Então, meus irmãos, ontem postamos um vídeo falando se caso nós saíssemos de grandes convenções, estamos desviados. A pergunta se somos desviados. E nós explicamos que a única forma de um cristão ele se desviar é negar a fé, negar a Cristo, a pessoa bendita de Jesus, negar o sacrifício. Ele confessar com a sua boca que não quer mais servir. Esta é a forma da pessoa se declarar, dizer que não quer ser mais seguidor de Cristo. Então ele se desvia, ele se afasta da verdade. E não é tão pouco traidor, que traidor foi Judas Iscariotes, que vendeu a Cristo, por 30 moedas de prata para se cumprir a profecia de Zacarias, E Judas sim foi um traidor. Então, se eu saio de uma grande convenção para ir para um ministério ou para outra igreja, eu não me constituo um traidor de Cristo. Eu vou dar continuidade à obra de Cristo. Eu dou continuidade à minha chamada. Às vezes Deus tem uma chamada na vida da pessoa, então muitos impedem a chamada. E também, meus irmãos, fiquem cientes de uma coisa: nem toda a chamada de Deus na sua vida, isso não prova de que ela vai acontecer aonde você está. Deus às vezes promete aqui e bota você lá. Amém? Deus prometeu a Abraão, a terra que manda leite e mel. Abraão estava aqui, aonde? Estava em Harã, não é verdade? Mas a promessa era em Harã? Não era, irmãos, não era. Deus fez promessa a Jeremias. Jeremias ia ser o quê? Sacerdote. Mas Jeremias ia ficar ali na aldeia de Anatote, na região de Benjamim? De forma nenhuma. Por quê? Porque o projeto de Deus era para muito mais além. Então isso não quer dizer que se Deus ele profetizou para você na sua igreja, que ele vai cumprir ali. Não é verdade? Também eu não estou dizendo que ele não cumpra, que Deus cumpre. Mas você fique atento, porque às vezes a sua chamada não é onde realmente você quer que seja. Deus me chamou na convenção de Recife, fui diácono lá por muitos anos, fui 17 anos diácono ali. E com 2 anos de evangelho, Deus, usando a irmã Nereide, anteriormente havia substituído a irmã Silvânia na campanha evangelizadora em Passarinhos 1, onde nós éramos zelador, eu e minha esposa com os nossos filhos bebês, dizendo que Deus tinha uma chamada para mim. Uma chamada para dirigir uma cidade. Então veja, irmãos, que eu me preparei, busquei a Deus e fiquei. Mas só que a minha chamada não se concretizou, não era ali, era em outro local, não é verdade? E hoje eu vejo Deus cumprir
Porque Deus não é um para que minta. Deus não é só Deus da Assembleia de Deus da Convenção de Recife. De forma nenhuma, irmão. Quem diz isso é desprovido de conhecimento. Deus, ele procura os fiéis da terra. Há fiéis na Igreja Batista, há fiéis na Igreja Presbiteriana, há fiéis na Quadrangular, há fiéis na Assembleia de Recife, Batista Missionária, Batista Reformada, Presbiteriana Reformada, Metodista e assim sucessivamente, amados. Então Deus vai reunir naquele dia, Jesus vai reunir no arrebatamento um povo. E este povo, não é um povo santo, zeloso e de boas obras. Este sim é o povo que irá morar com Cristo na eternidade, ok? Pois bem, então nós vamos falar um pouco sobre, não é, a igreja, não é? Não vamos trazer um termo técnico, não é, o que significa a palavra eclesia e etc, etc, aquela coisa toda, toda aquela norma técnica que existe na teologia sistemática. Nós não vamos falar assim, vamos trazer uma palavra para os irmãos terem conhecimento um pouco, não é? Da teologia da igreja, da eclesiologia. Vamos falar a linguagem dos irmãos, ok? Para isso eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, onde Cristo, não é, ele diz assim para Pedro e os demais que estavam presentes ouvindo, dizendo assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pois bem, nós não vamos adentrar no contexto aqui, irmãos, não vamos, não é? Poderemos deixar isso para um outro vídeo, não é? Falar sobre autoridade. Chave aqui é a autoridade. Cristo fala para Pedro, não é? Dizendo que a igreja não tinha condições de ser em cima dele. Porque Pedro, no original grego, é Petros, fragmentos de pedra. Por isso que Cristo diz que o fundamento, a base, não é, para o crescimento da igreja está sobre ele. Não é? Diz, que tu és Pedro. E sobre esta pedra aí é Cristo. Não é? É a pedra que os edificadores rejeitaram, como diz o Salmo 118. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Então a igreja, ela está fundamentada, não é verdade, sobre Cristo. E nós falamos aqui no vídeo anterior que iríamos fazer um vídeo aqui para os irmãos, trazendo o esclarecimento como ou quando surgiu, na verdade, as placas denominacionais. Não é? Quando as igrejas começaram a se desligar da igreja local e colocar nome de denominação, não é? Igreja evangélica fulano de tal, etc, etc. E nós vamos falar aqui para os irmãos, trazer uma palavra aqui, para os irmãos ficarem cientes, conhecedores da verdade, ok? Pois bem, irmãos. Então, amados, né, a igreja do Senhor Jesus, né, ela foi desde a eternidade, né, concebida na mente de Deus. A igreja, ela não é projeto de homem, como muitos falam. Né? Teve uma ocasião, né, que eu fui consertar o pneu da minha moto e estavam falando da igreja, né, o rapaz que conserta, e ele não gosta muito, né, por motivo, pastores que não dão testemunhos da verdade, pastores que são capitalistas, né, pelo que eu entendi a fala dele, pastores que querem saber de dinheiro, não é, e tem mansões, carros de luxo, enquanto as ovelhas, não é, passam necessidades, e quando vão buscar um auxílio, a igreja não cede. Então esse borracheiro batia forte mesmo. Disse: eu não vou para essas igrejas evangélicas porque tudo isso aí
é levantada por homem, e a igreja, ela é criação do homem. Foi quando eu entrei. E eu pedi permissão e disse, olha, a igreja, ela não é criação do homem. A igreja, ela é desde a eternidade, ela foi desde a eternidade concebida na mente de Deus. Deus já tinha na sua mente, desde a eternidade, a vontade de fazer, já tinha determinado, nem a vontade, já tinha determinado que a igreja iria surgir. Então, se você vê isto que você acabou de dizer, o capitalismo, não é, o desejo de forma exacerbada destes homens pelo poder, fazendo com que eles angareiem para si herdades, que a traça e o ferrugem vai consumir. A orientação de Cristo é o quê? Que nós guardemos tesouro no céu. E a gente vê, irmão, que esses homens gananciosos têm tesouro aqui, mas não tem tesouro lá. Eu prefiro guardar tesouro lá do que guardar tesouro aqui. Eu prefiro fazer fortuna lá do que fazer fortuna aqui. Não é verdade? Porque lá eu gozarei da fortuna que eu ajuntei como forma de galardão, recompensa. Então esse homem ficou indignado e dizendo que a igreja é criação do homem, mas a igreja, ela de forma nenhuma, queridos, é criação do homem. A igreja, ela é, desde a eternidade, criação, projeto de Deus. E isso, por si só, irmão, explica, não é, a sua peculiar natureza como povo adquirido, que não se verga diante das pressões do mundo. A igreja, de forma alguma, ela se curva. Por quê? Porque a igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Quando a gente fala isso, que a igreja não se verga, não se curva diante do mundo, imaginem se a igreja ela fosse fundada em Pedro, como fala alguns religiosos de outras instituições, não é? A igreja teria morrido, irmão, teria se espalhado. Já no primeiro século cristão, da era cristã, quantas perseguições a igreja não passou? Quantos cristãos não morreram pelo evangelho, pela palavra, pelo testemunho? Quantos não foram jogados na arena por Nero, que serviram, irmãos, como forma de entretenimento para a massa, ali na arena, no Coliseu? Quantos crentes não foram forma de divertimento, jogado para os leões devorarem mulheres com criança, com marido, com idosos, com idosas? Quantos não foram decapitados em públicos para que esta nova fé se desfizesse? Mas quanto mais eles faziam isso, irmãos, quanto mais eles matavam crentes, martirizavam, mais a igreja crescia. Se fosse em Pedro, tinha acabado. Por quê? Porque a igreja tinha sido fundada em fragmentos de pedra, tinha sido fundada em homens. O que foi que Gamaliel falou para o Sinédrio quando queriam desfazer, queriam proibir dos homens fazer, Pedro e os demais fazerem a obra? Disse, olha, nós não podemos impedir. Se esse negócio é de Deus, a gente não pode impedir, não. Você se lembra de fulano de tal, que juntou uma massa e na perseguição é... Se esse negócio for de Deus, a gente não pode. Mas se for dos homens, acabará. E a gente vê que desde o primeiro século da era cristã, até, irmãos, até hoje, né? Vamos dizer, o século I, século II, século III, século IV, século V, onde começou a Idade Média Alta, não é? A igreja foi, irmão, perseguida de uma forma... A igreja, ela só teve, amados, ela respirou 3 décadas, assim, ó, na gestão de Antônio Pio, quando subiu o imperador no lugar de Adriano. A igreja respirou porque o evangelho cresceu de forma expansiva, chegou na Ásia, chegou em Roma, chegou na Galácia, e o evangelho de Cristo predominou sobre as pessoas. Então, irmão, o evangelho cresceu de uma forma estupenda na gestão do imperador Antônio Pio.
De forma que os irmãos tiveram 3 décadas sem nenhuma perseguição. Quando Antônio Pio faleceu e que entrou o imperador Marco Aurélio, aí sim começou as perseguições contra a igreja. As perseguições aumentaram de uma forma tal. Ora, se não fosse fundada em Cristo, a igreja não existiria hoje. Quantos morreram, quantas Bíblias não foi queimada, quantos pagaram com a sua vida em prol ao Evangelho. Então a igreja, ela de forma nenhuma, ela é concepção humana. E de forma nenhuma, ela se curva, ela se verga diante ao mundo. Ok, amados? Então, pois bem, há 2 aspectos principais, irmãos, da igreja como povo de Deus. 2 aspectos principais. Quais são esses 2 aspectos, irmão Luciano, principais da igreja como povo de Deus? Então, a igreja, primeiro, é a continuação e o cumprimento do povo histórico de Deus. Quem é este povo histórico de Deus? Israel. A quem Deus escolheu? Está lá Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu conserto, vós sereis para mim propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis rei de sacerdotes. Então, Israel no caso, a nação que Deus escolheu. Israel seria a nação ao qual Deus santificaria, para alcançar as outras nações. Mas como Israel não aceitou, então nós somos o quê? O povo histórico de Deus. E Paulo diz que nós somos o quê? O Israel de Deus, que nós vamos falar aqui. É muita coisa boa para se falar. E nós somos o quê? O povo de Deus. O povo histórico de Deus que em Abraão, Deus escolheu para si dentre todos os povos e com a qual ele se comprometeu por meio da aliança e das promessas. E uma coisa interessante nisto, irmãos, é que quando Paulo escreve a igreja da Galácia, por falsos ensinamentos que estavam vendo lá, falsos irmãos que estavam entrando no seio da igreja, principalmente o judaísmo, querendo que os irmãos voltassem às práticas antigas da lei de Moisés, dizendo que a lei havia sido dada por anjos e por um midianeiro, como se o anjo e Moisés fosse maior do que a promessa que Deus havia feito. Aí eu pergunto, como Paulo escreve no capítulo 3, versículo 15 a 25 da carta aos Gálatas, a promessa que Deus fez a Abraão foi na época da lei ou foi antes da lei? Abraão, ele conquistou as coisas por meio da lei? De forma nenhuma, irmão. Deus, de forma nenhuma, prometeu a Abraão no tempo da lei. A lei de Abraão para a lei são 430 anos. Então, Paulo, ele diz que Deus, ele fez promessa a Abraão antes da lei e a sua posteridade. E Paulo diz que a posteridade de Abraão, Paulo ele diz as suas posteridades. Paulo diz a sua posteridade. Que a posteridade de Abraão é quem? É Cristo. Então nós somos hoje o povo de Deus em Abraão, que Deus escolheu para si, dentre todos os povos, com a qual ele se comprometeu por meio da aliança e das promessas. Segundo, o apóstolo Paulo, ele apresenta a sua própria expressão da verdadeira natureza e caráter da igreja, quando fala da mesma como o corpo de Cristo. Aí você pode ver lá, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 2, versículo 12, versículo 14, versículo 17. Aí, meu irmão, a igreja, ela é um corpo. E aí, o corpo não é constituído de um só membro. Paulo ele escreve à igreja de Éfeso dizendo que Cristo ele é a cabeça da igreja. Por quê? Porque é a cabeça, irmão, que guia todo o corpo. Concorda comigo? É a cabeça que guia todo o corpo. Então Cristo é a cabeça da igreja. Aí eu pergunto, a igreja é formada só de uma mão? O que está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus? Sobre a parábola das 10 virgens. A igreja, são 10 igrejas, são 10 virgens. Aquilo é uma figura, é uma parábola.
O número 10, irmãos, eu repito, o número 10 não tem nenhum significado dogmático e nem doutrinário. O número 10, ele só tem um sentido de inteireza, né? Cristo, ele via a igreja como um todo, corpo invisível em toda a terra. Não existe, não, a minha igreja é verdadeira. Mentira, não existe igreja verdadeira. Não existe dizer, a minha igreja é verdadeira. Se disser isso, irmão, entra em heresia, em contradição bíblica. Cristo, ele vê a igreja de forma invisível. A igreja, ela está espalhada por toda a terra. Então, se eu saio de uma grande convenção e vou para o ministério, ela não é igreja? Ela não faz parte do corpo, não? Então, o que ela faz? Então, o que é que ela é? Me digam, eu não estou entendendo a palavra de Deus. Eu não estou entendendo o verdadeiro sentido. Então quer dizer que o corpo de Cristo é uma grande convenção. Numa igreja, de uma grande convenção, de forma nenhuma, irmãos. Cristo não vem buscar uma convenção, Cristo vem buscar um povo santo, zeloso. Paulo, ele escreve em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Paulo, ele diz à igreja de Corinto: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura. A igreja, ela é uma virgem pura, a um só marido, a saber, a Cristo. Então, ninguém pode dizer que você está desviado, porque se você sair de uma igreja e foi para outra, isso fica a critério, né? Não, você está pulando de galho em galho. Acaba com isso, meu irmão. Não existe negócio de pular de galho em galho, não. Não existe isso. Está se referindo ao irmão como um macaco, pulando de galho em galho, só porque o irmão não quer mais fazer parte da sua denominação? De forma nenhuma. Cabe ao crente querer ficar ou não naquela denominação, naquela igreja. Não é verdade? E escolher o melhor para si. O melhor para si. Então, meus irmãos, Cristo vem buscar um povo, a igreja, a sua noiva, a virgem pura e imaculada. Esta é a igreja. Então, Paulo diz assim, tudo isto. Então, meus irmãos, Deus, foi ele quem projetou a igreja em toda a sua dimensão divina, histórica, não é? Provendo cada detalhe, né? Desde a sua concepção. Irmão, foi Deus e não o homem. Desde a sua... irmão, a gente vê. Quando Deus viu a necessidade do povo ter um local para adorar quando estava peregrinando no Egito, o que foi que ele constituiu? O tabernáculo. Todo tabernáculo é uma figura de Cristo. Todos os móveis, a madeira, tudo que tem ali é uma figura da pessoa bendita de Cristo. Pode ver que a madeira que Deus pediu para que Moisés fizesse o tabernáculo, teria que ser uma madeira boa. Por quê? Porque o tabernáculo seria um tabernáculo móvel. Montava e desmontava. Se fosse uma madeira que não fosse boa, em uma montagem e outra, ocasionaria o quê? Dano naquela madeira. E teria que fazer tudo de novo. Não, Deus, ele na sua eternidade, ele projetou na dimensão divina e histórica. Proveu, foi Deus que proveu. Nada veio da mente de Moisés. Deus deu todo o detalhe como um divino arquiteto, como um divino engenheiro. Faça assim, assim, tantos metros assim, cubra assim, e faça assim, e assim. Tudo foi projetado com detalhe, não é? Na concepção divina, até a sua inauguração. Quando foi a inauguração da igreja? Quando foi? Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Na festa do Pentecostes. Ali foi a inauguração da igreja. A igreja foi fundada por Cristo no Calvário, mas a sua inauguração foi no Pentecostes. Então, Deus é quem o projetou. É quem criou, projetou todas as coisas, todas as dimensões, né? Proveu todos os detalhes, desde a sua criação, né? A sua concepção, não é? Até a sua inauguração do Pentecostes. Para daí, só daí,
a igreja seguir sua trajetória através dos tempos. Não foi a partir de Atos, porque o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação. Para que Jesus enviou o Espírito Santo, está lá 14:16 do Evangelho de João. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Então, a palavra outro, alon, significa alguém da mesma espécie. E Jesus, ele diz aos discípulos que o Espírito Santo não vai falar de si mesmo. Não, de forma nenhuma. O Espírito Santo, ele dá uma continuidade ao mistério de Cristo. E foi através do Pentecostes que a obra de Deus começou com afinco. Por quê? Porque Jesus disse: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, né, Samaria, e até os confins o quê? Da terra. Então, a partir daí, não é verdade? A partir do Pentecostes, a igreja, né, ela teve a sua trajetória através dos tempos. E a trajetória da igreja é uma trajetória amarga. Irmãos, nós temos que agradecer primeiramente a Deus e aos santos homens e mulheres que pagaram com a sua vida e não negaram a fé, para que hoje a igreja e a sua palavra estivessem conosco hoje. Hoje, louvemos a Deus, porque Deus deu força, deu graça a estes homens e mulheres, porque não foi fácil a igreja chegar hoje aqui. A gente tira, na verdade, Atos capítulo 16, Paulo na segunda viagem missionária, juntamente com Silas ali na prisão, em que foi aplicado sobre ele a pena dos açoites, que está em Deuteronômio capítulo 25, versículo de 1 a 5. Imagina uma pessoa levar muitas chibatadas, estar com as costas todas, irmãos, dilaceradas, doendo, inflamadas, e cantar e orar. Está cheio da graça, irmãos. Hoje muitos se desviam por pouco. Hoje muitos se desviam, irmão, só com cara feia. Só por falar alguma coisa. Se ofendeu, eu não quero mais ser mais crente não, porque o irmão disse aquela palavra e eu não gostei. Amados, nós temos que refletir no que os que foram antes de nós passaram. Foram decapitados. Vai ler a história de Policarpo. Vai ler a história de Policarpo. E você vê que ofereceram a Policarpo, não é, o perdão caso ele negasse a Cristo. Chegaram para ele e disseram assim: eu tenho o poder de te soltar. Eu tenho o poder de te jogar na arena, de te dar aos leões. Se tu negar, Policarpo, olha, eu já estou nessa idade, Jesus nunca fez mal a mim. E por que agora eu vou negá-lo? Negá-lo a fé? Mas Policarpo não negou. Jogaram Policarpo no fogo. Mas o fogo não teve o poder de queimar. Por quê? Porque Deus era na vida de Policarpo. Foi necessário jogar uma lança sobre ele para matá-lo. Mas o fogo não teve o poder de queimar Policarpo. Por quê? Porque ele não negou a fé. Foi até o fim. Então, se hoje a igreja está de pé, é porque há o sangue também de Policarpo nesta obra. E muitos se dirigiam por tão pouco. Cara feia. Aí Paulo, ele diz, né, aos Romanos, eu quero ler com os irmãos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu quero ler esse texto, né? Versículo 31. Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são essas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí, quem nos separará do amor de Cristo?
Aí Paulo diz a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas, olha o que Paulo diz, mas em todas estas coisas. Que todas as coisas é essa, irmão? Tribulação, angústia, dor, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Paulo diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, irmãos, o que você está passando não chega nem o cheiro do que os que foram antes de você. Se Deus lhe chamou para ser povo, seja povo. Carregue sobre si as marcas de Cristo. Ok, pessoal? Pois bem. Então, meus irmãos, Deus é o projetor. Deus é quem criou a igreja. Não é? Em toda a sua dimensão divina, já havia este projeto em Deus. Já havia. Então, Paulo, né, em algumas passagens bíblicas, Paulo ele usa o termo eclesia. Eclesia, não é? Aí o que é eclesia, irmão? Chamados para fora. Chamados para fora. Então, mas Paulo usa, né, o termo eclesia em algumas de suas passagens para descrever a igreja na sua totalidade. Como o irmão Luciano? Paulo às vezes usa a palavra eclesia e o que não é ensinado, o que não é ensinado. O que não é ensinado, não é? Só ensina que a igreja é aquela. Né? Não saia daqui porque aqui é a igreja de Deus. A outra não é. Aí diz, eu não tenho nada a ver com a outra igreja não. Irmão, nós somos um povo. Nós somos um povo. E eu não quero ver um povo tão dividido como é o povo cristão. Dividido. É dividido, irmão. É uma divisão horrenda por poder. É uma divisão. Eu fico de que cristianismo é esse que a gente prega, irmão? Irmão, que evangelho é esse? Em que eu vejo um irmão de outra denominação e não o saúdo, porque ele não é da minha denominação, é de outra, e que eu sou ensinado a não o saudar, porque não é da minha. Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? É por isso que quando se sai nas campanhas evangelizadoras para pregar o culto na rua, pregar o evangelho, não há poder, irmãos, não há salvação, não há cura. Entra na casa do enfermo, o enfermo não cura. Por quê? Porque passa por um crente e não saúda. É como se fosse de mal. É como se uma pessoa fosse irreconhecível. Então, meus irmãos, Paulo ele usa, não é, nas suas epístolas, algumas passagens bíblicas e usa o termo eclesia. Para o quê? Para descrever a igreja na sua totalidade, se levar em conta o fato de estar espalhada por vários lugares. Amados. Pois bem, então, meu irmão, a igreja, não é? Então, veja, Paulo, vou dar um exemplo aqui. Paulo fala da igreja local. Qual é essa igreja local que Paulo fala? Éfeso e Colossos. Aí os irmãos veem Efésios capítulo 1, versículo 22, também capítulo 3, versículo 10. Depois os irmãos veem Colossenses capítulo número 1, versículo 18, depois vem o versículo 24. Paulo fala destas como igrejas locais, como também Paulo fala, meus irmãos, da igreja doméstica. E qual é a igreja doméstica? Nós aqui no Ocidente temos costume de fazer o quê? Cultos na casa dos irmãos, não é verdade? E o culto na casa dos irmãos se constitui o quê? Uma igreja, não é não, irmão? Uma reunião, uma assembleia. Ou eu estou mentindo, exegeta? Se eu estou mentindo, eu vou citar texto agorinha, para você ver. Paulo ele fala de igreja local, como também Paulo fala da igreja doméstica, saudando os irmãos. E eu vou ler aqui.
Ok, pessoal? Por exemplo, Romanos capítulo 16, versículo de número 5. Olha a saudação de Paulo. Saudar também a igreja que está em sua o quê? Casa. Aí diz, não, mas porque na época havia necessidade. Oh, irmão, não existe a necessidade hoje, não? Não, porque nós temos muitas igrejas. Oh, me ajude, Jesus. Irmão, a gente tem que cumprir a palavra ou não? Será que se eu fizer um culto na minha casa e isso aqui é a igreja, eu estou errando, é? Eu estou errando? Eu estou descumprindo a Bíblia? Se eu estiver, então me explique isso aqui. Me explique isso aqui. Saudai também a igreja que está em sua casa. Aí diz aqui, saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Eu quero ler o versículo antes, versículo 3. Diz assim, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, Cristo Jesus, as quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Né? A gente pode ler, né, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Paulo diz assim, as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos efetuosamente no Senhor Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Ainda Colossenses capítulo 4, versículo 15 e 16. Colossenses capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazer com que também seja lida na igreja dos Laodicenses. Né? E aqui veio de Laodiceia, lede-a vós também. Ok, amados? Então, Paulo, nos seus textos, ele fala da igreja local, como também fala da igreja doméstica, a igreja local, a igreja de Éfeso, Efésios capítulo versículo 22, capítulo 3, versículo 10, como também a igreja de Colossos, essa é a igreja local. Não é a igreja de Jerusalém que Paulo cita, é a igreja local, Éfeso e Colossos. Não é? Colossenses capítulo versículo 18, versículo 24, a igreja doméstica, Romanos 16 e 5, 1 Coríntios 16 e 19, Colossenses 4, 15 e 16. Não é? Mas quando Paulo fala em Éfesos capítulo 1, versículo 19, que diz assim, de tornar a congregar em Cristo todas as igrejas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então Paulo diz que Deus estabeleceu desde a eternidade um projeto cujo na história só seria sentido mediante a encarnação de Cristo. Não é verdade? Que foi na morte de Jesus que se originou o quê? A igreja. Então, no projeto de Deus, Cristo estava o quê? Incluído. Incluído. Esse projeto não poderia se concretizar sem Cristo. Então Deus, que desde a eternidade concebia na sua mente, não é, a igreja, não é, prometendo a igreja, seria mediante a encarnação do Verbo vivo. Então a igreja, ela não teria surgido sem Cristo. Concorda comigo? Então foi na morte de Cristo que se originou a existência da igreja. Então a igreja nunca é e nunca será
projeto do homem. O homem pode até dizer a minha igreja, que a igreja não é dele, a igreja é de Cristo, porque ele é hoje, não é amanhã. Porque a igreja não é do homem. Se o homem disser que a igreja é dele, ele põe para fora Deus, a Cristo e ao Espírito Santo é quem guia a igreja, quem santifica. É porque a igreja é dele. E o homem, quando diz que a igreja bate no peito, a igreja é minha, esse está desviado. Aí você pode dizer, esse está desviado. Eu digo com toda a firmeza de coração, esse está desviado. Se ele bater no peito, esta igreja é minha. Ele é um desviado. Aí eu digo, os irmãos, saia dessa igreja. Porque esta igreja não está a trindade divina. Nesta igreja, o guia não é o Espírito Santo. O guia é o homem. E quando é o homem, ele faz o que quer, o que bem entende. É como a igreja de Laodiceia. Entendeu, irmão? Que o pastor capitalista estava nem aí para as igrejas porque era rica. Não sentia falta de nada. Tem tudo, sem falta de nada. Não sentia falta do amor fraternal. Não sentia a falta de Cristo. Não sentia a falta do Espírito Santo. Havia extinguido o Espírito Santo da vida. A igreja de Laodiceia. Havia tirado. Qual é a recomendação de Paulo? Não extingais o Espírito Santo de Deus, pela qual fostes selados para o dia da redenção. Né? Pois bem, amados. Então, foi através da morte de Cristo, né, que se originou o projeto de Deus, foi posto em prática. O que já vinha na mente de Deus desde a eternidade se concretizou na morte de Cristo e se originou a existência da igreja. E foi também prevista na mente de Deus antes que o mundo fosse criado. Está lá, Efésios 1 e 4. Eu vou ler Efésios capítulo 1, versículo 4 aqui para os irmãos. Veja o que é que está escrito. Efésios 1 e 4. Diz assim: como também nos elegeu nele, eu vou ler o versículo 3, para a gente ter mais entendimento. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então a gente vê que Deus já tinha na sua mente prevista, antes do que o mundo fosse criado, a igreja e nós. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que nós vamos falar mais sobre a igreja. Vamos trazer mais assuntos aqui sobre a igreja. Né? Eu vou ver se eu falo, né? Não queria falar não sobre o termo técnico eclesia. Aí vamos ver se a gente traz uma palavra. Vamos trazer aqui assuntos maravilhosos para os irmãos. Né? Deus abençoe os irmãos. Deus ajude os irmãos. Não deixe que uma palavra queira mudar a sua forma de pensar. Se Deus, não é? Se você acha que aquela dominação ele é melhor de cooperar, fique lá. Fique lá. Amém? Que Deus abençoe você lá, faça prosperar, trabalhe para Ele, trabalhe para Deus, né? E faça a vontade do Senhor, amém? Não se esqueça de se inscrever, não é verdade? Deixar aquele gostei, compartilhe nossos vídeos, não é? Se inscreva no nosso canal, amém? Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor, amados.